4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido, as manchetes desta edição. Sepultado o corpo do jovem Alonso Neto, 21 anos de idade, sobrinho do prefeito Daniel Alonso. Ele foi encontrado no precipício do Parque das Azaleias. Muita dificuldade para o resgate do corpo, já estava em adiantado estado de decomposição. A polícia investiga, provavelmente um caso de homicídio. Motivo, a dependência química. A gente vai debater esse tema cada vez mais preocupante. Atenção, pais, dependência química. E o Brasil, um super campeão na automedicação. É outro problema sério. Atenção, você que fez o vestibulinho da ETEC Devisat. Está saindo a lista de aprovados. Matrícula dias 17 e 18. A ACC, Associação de Combate ao Câncer, tem novidade importante. Daqui a pouco você vai conferir aqui também. Expectativa para a economia e para o mercado de trabalho. Teremos recuperação ainda no primeiro semestre e a posse e o porte de armas. Novidade, o decreto vem aí. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. É uma realidade. O Brasil é um super campeão mundial na automedicação. O brasileiro realmente tem mania de tomar remédio por conta própria. E isso é muito perigoso. O pai de Kleber comprou numa farmácia um remédio contra a gripe. Só depois que a mãe dele tomou alguns comprimidos, reparou que havia manchas estranhas no medicamento. O meu pai foi tentar trocar da primeira vez e a farmacêutica falou que, como não estava com o número de série, ela não poderia trocar o medicamento. A família do Kleber não conseguiu apurar se de fato havia algo errado com o produto. Mas esta é uma possibilidade real. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 10% de todos os medicamentos vendidos em países em desenvolvimento são falsos. No caso do Brasil, é um número gigantesco. Os brasileiros consumiram 146 bilhões de doses de remédio em 2016, segundo a Interfarma, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Antibióticos e medicamentos para tratamento da malária lideram as falsificações. Desde 2013, a OMS recebeu 1.500 notificações. A maioria veio da África, seguida das Américas e da Europa. 1.258 pessoas foram presas. Identificar um remédio falso não é uma tarefa fácil. Por isso, o Conselho Regional de Farmácia alerta para o local onde é feita a compra. O consumidor adquire os medicamentos em uma farmácia regular, aquelas que são fiscalizadas tanto pela Vigilância Sanitária, pelo Conselho Regional de Farmácia também. Como que eu sei se essa farmácia é regular ou não? Isso pode ser, o paciente pode ver a farmácia regular em aplicativos que nós disponibilizamos, como aqui no Conselho. Este médico diz que o uso de remédios falsos pode matar. Casos recentes no Brasil envolveram desde a falta do princípio ativo até a presença de substâncias tóxicas. Falsificado, você pode ter, por exemplo, um determinado medicamento com um determinado nome e ter um outro produto dentro. Você pode ter uma dose diferente, a dose pode ser mais baixa. Você pode ter, por exemplo, uma medicação que não tem princípio ativo. Mas o que eu tenho observado aqui no atendimento é uma falsificação maior a nível de internet, que é muito mais difícil de você pegar do que se você comprar numa farmácia. O alerta está dado. A polícia de Marília já começou a investigar a morte do jovem Dirceu Hilário Ortega Alonso, o Alonso Neto, como ele era conhecido. Apenas 21 anos de idade, o corpo foi encontrado no precipício do Parque das Azaleias, na tarde do último sábado. Os bombeiros tiveram muita dificuldade para o resgate em razão do difícil acesso.
Você vê aí a foto do jovem, lamentavelmente, um jovem com todo o futuro pela frente e realmente a morte trágica. A polícia trabalha com a primeira hipótese, homicídio. Homicídio e aí o corpo jogado no local. Bombeiros tiveram dificuldade, inclusive com a utilização do helicóptero Águia da Polícia Militar na tarde deste domingo. A polícia investigando, já se sabe que ele tinha o envolvimento com as drogas, a dependência química e agora a responsabilidade fica por conta da polícia. Durante toda a tarde deste domingo, os bombeiros trabalharam para o resgate do corpo. O corpo foi encontrado já em adiantado estado de decomposição. A família, há 4 dias, tinha registrado um boletim de ocorrência no plantão policial de desaparecimento. Segundo a família, ele saiu de casa dizendo que iria dar uma volta e não mais retornou. Exatamente por isso, a preocupação e aí a informação trágica com a morte confirmada desse jovem de apenas 21 anos de idade, filho do empresário Dirceu Alonso e sobrinho do prefeito Daniel Alonso. Agora a responsabilidade fica para a Polícia de Marília. A gente tem alertado, temos debatido, a preocupação é grande com relação à dependência química, o envolvimento com as drogas, geralmente a porta de entrada, as drogas lícitas como cigarro e bebida alcoólica e depois a distância é muito pequena para as drogas ilícitas. Mais uma vez, o nosso convidado é uma autoridade para falar desse assunto em termos de prevenção e de tratamento da dependência química, o psicólogo João Louro. Doutor João, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. É um tema realmente muito sério que tem preocupado demais. E o senhor vivendo a realidade com os dependentes. A situação, infelizmente, está mais grave, tem piorado. Não, doutor? Sim, tem nos entristecido muito, porque o número de casos com jovens, com idosos, com a mulher, tem aumentado muito. E nós temos observado isso na mídia, com esses casos, como esses casos de violência, de assalto. Então, é uma coisa, meio fora de controle, né? Uma estrutura que está meio fora de controle. Mas tudo isso vem das famílias desarticuladas, né? Se você tiver famílias articuladas, famílias estruturadas, nós teríamos jovens mais conscientes, os jovens dentro de uma realidade. Nós sabemos que hoje, pelas dificuldades financeiras, os pais estão fora de casa, buscando um recurso melhor para oferecer para os seus filhos, e os seus filhos estão com acesso muito grande a esses meios, como o celular, como a internet, e isso tudo faz o indivíduo se individualizar, se reclusar mais. Nós temos o Facebook, que é uma ilusão, né? Você pode ter 2.000 amigos, mas você não tem amigo nenhum. Então, essa individualização, quando ele precisa buscar uma felicidade, ele vai encontrar uma felicidade sozinho, ele não precisa de mais ninguém no uso da substância. E é uma realidade. Dependentes químicos, cada vez mais jovens se envolvendo com as drogas. É real. Sim, não tenha dúvida. Nós temos uma cultura, como a matéria que a gente viu há pouco, com relação a medicamentos, né? É muito fácil de você ver pais, mães, automedicando filhos, automedicando para dores, sem saber o fundamento, sem saber de onde, sem saber a procedência, sem saber o medicamento que dá. Nós nos preocupamos com a cannabis sativa e nós nos esquecemos do clonazepam, do Rivotril, do Lorax. Então, nós temos um aumento muito grande nessas drogas que são auto-administradas, sem controle nenhum do profissional que deveria ter. Então, essa cultura faz essa facilidade de acesso a drogas. As drogas se encontram nas drogarias e você tem esse acesso fácil dessas drogas ilícitas que cada vez mais nós estamos encontrando nos mercados. Você vê as apreensões de grandes volumes. Então, cada vez mais eles estão tendo acesso a essas drogas. E por desafio, por
por questões de produzir uma adrenalina maior. O jovem, é próprio do jovem, nós passamos por isso na nossa época, né, de viver a adrenalina, de apertar o botão da campainha e sair correndo, achando que a pessoa não ia pegar a gente. Então, era uma adrenalina, e o jovem hoje vive isso, e a droga propicia isso. Então, nós temos que nos envolver mais na família, nos envolver mais com os nossos jovens. É claro que cada caso é um caso, mas no tratamento a família tem que se envolver totalmente, senão fica também difícil. É isso, doutor João? Fundamental a participação da família. O que eu tenho observado é que normalmente se procura ajuda, e isso me entristece, depois que o jovem já está numa situação muito difícil de se lidar. A família vai protelando, às vezes acha que vai dar conta, ou abre mão do jovem, e aí quando chega até a gente para fazer um acompanhamento, já está numa situação que a gente não tem o controle. As famílias, elas sabem muito pouco a respeito das drogas, não sabem como lidar. Frequentemente, quando eu converso com pais e falo da doença, e falo para a família que ela precisa, porque ela vive uma codependência, aí o pai fala: não, o problema é ele, o doente é ele, não sou eu. Então, enquanto não houver essa evolução de conceitos, a família aprender sobre a droga que o seu filho ou a pessoa que está envolvida usa, como lidar com essa situação, na crise, o que eu devo fazer, nós vamos ficar sofrendo e nós vamos ficar anunciando cada vez mais esse tipo de notícia, envolvendo pessoas depressivas, suicídios nos jovens, o que tem aumentado o número de suicídios. As drogas depressoras do sistema nervoso central é o álcool, e é o que mais é consumido hoje. Qualquer um compra bebida em supermercado, em bar, e aonde nós não temos como fiscalizar todos, mas nós temos como educar os nossos filhos para que eles não tenham esse acesso. Bem, com relação à falta de perspectiva, o jovem, o dependente químico, a gente começa falando do jovem, mas é claro, temos até idosos envolvidos com a droga. A falta de perspectiva é uma realidade, é difícil também tirar o dependente dessa sensação de falta de futuro, o presente também sem qualquer estímulo. É complicado, doutor João? Sim, quando você aprende a lidar com o dependente químico, a lidar com a doença da dependência química, você tem que valorizar e tem que mobilizar os valores do indivíduo. E o que nós observamos? A sociedade diz: não tem jeito, é bandido, isso aí não vai ter futuro. Então, acaba não tendo. Nós temos um aumento cada vez mais nos usuários de droga com os idosos. Por quê? Ninguém tolera os idosos, ninguém perde tempo com os idosos. Nós não valorizamos os nossos idosos, nós não valorizamos o que eles têm para nos ensinar. Então, nós ignoramos. Então, eles vão ficando sozinhos, vão fazendo episódios depressivos. A bebida, a droga funciona muito bem nessa condição. Então, nós temos que ter essa participação efetiva da família, da sociedade, para que a gente possa buscar um horizonte melhor do que a gente vive hoje. Bem, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, só para a gente concluir a participação do psicólogo João Louro, ele vai falar da campanha Janeiro Branco. A saúde mental, a depressão é a grande preocupação do momento. Destaques do momento: Bolsonaro assina nesta terça-feira decreto que facilita o porte de arma. Será que a população está preparada para isso? Preocupa. Consultas de CPFs para vendas a prazo no comércio têm crescimento de 2,8%. Na verdade, a inadimplência aumentou. Só o comércio de Marília tem 17 milhões a receber em atrasados. A inflação dos idosos termina 2018 em 4,75%. Receita abre consulta para lote residual de restituições do imposto de renda nesta terça-feira. Serão liberados 667 milhões. A gente volta já já.